Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente um quarto dos leitos existentes em todos os hospitais do mundo estão ocupados por enfermos, cujas doenças são ocasionadas pela água contaminada. As empresas de tratamento, para manter a água livre de bactérias e outros organismos nocivos à saúde, adicionam vários produtos químicos, entre eles o cloro. Quando ingerido, pode ocasionar diversos males à saúde do homem. Os encanamentos que levam a água até as nossas residências, como estão? Muitas vezes destruídos pela ação do tempo, cheios de resíduos, ferrugem, oferecendo perigos sérios à saúde. Estamos conhecendo aqui vários detalhes da importância de se escolher uma água ideal para você tomar, ficar mais nutrido e ajudar o então na prevenção do envelhecimento, inclusive de doenças. Qual outra característica a gente pode abordar aqui, doutor? Lembra que no começo nós falamos de um dos processos de envelhecimento, o primeiro deles é a oxidação. Sim. A água, ela pode ser antioxidante. Existe água antioxidante. Ela tem que ser reduzida, quimicamente falando. Agora, a água nós tomamos todo dia. Então, ter uma água com essas características vai ajudar mais ainda o organismo. Muito mais. Mesmo que você, digamos assim, se você usar antioxidante e tomar uma água oxidada, o antioxidante vai agir na água, mas não em você. Você vai perder o antioxidante que você toma. Você tomando uma água reduzida, você ajuda teu corpo com o próprio antioxidante. Ela já é um antioxidante. Quando você toma essa água, o corpo agradece? Nossa, maravilhosamente. Então, outra coisa que nós temos que ver com a água é o pH da água. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente alcalina, um velho é ácido. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido. Tá? Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembra que teu corpo é 70% de água. Se você tomar uma água ácida, o que você vai fazer? O teu corpo vai tentar roubar os teus íons. Vamos imaginar que ele roube. Qual é o íon mais abundante no corpo que é alcalino? É o cálcio e o magnésio. Então, se você toma água ácida, o teu cálcio e magnésio vai para a água. E aí você vai perdendo massa óssea. Seria uma das causas da osteoporose. Essa informação referente que o corpo ácido propicia um ambiente de doenças, inclusive o câncer, ele tem estudo científico para isso? Sim, isso é pesquisado no mundo inteiro. Tem hoje água ácida no mercado? Como que a gente consegue observar ou não? A maioria da água é ácida. A maioria da água é ácida. Mas como saber se a água que estamos consumindo é de boa qualidade? Existe um teste bem simples de fazer. Algumas gotas de pH na água e o resultado. Se ficar qualquer tom de amarelo, está ácido. Uma pesquisa da Universidade Federal do Pará constatou que o índice de acidez de água mineral está muito acima do recomendado. O Ministério Público já determinou que as informações sejam especificadas nos rótulos. Todas as marcas pesquisadas apresentaram o nível de acidez entre 3 e 4,5. O recomendado pelo Ministério da Saúde é entre 6 e 9,5. A pesquisa mostrou ainda que essas águas não podem ser consideradas minerais. O Ministério Público Federal deu um prazo para as empresas regulamentarem os rótulos, mas até agora nada foi feito. De parte das doenças degenerativas que acontece hoje só por causa da água que se bebe. Você vê, 70% da água do nosso corpo, ela, na verdade, ela forma o material necessário para a vida. As doenças degenerativas, câncer, leucemia, diabetes, hipertensão arterial, até obesidade mesmo. Né? Essas coisas todas são produzidas pela água que se bebe. Então a gente não sabe realmente que veneno é esse que a gente coloca para dentro. Eu outro dia estava numa academia vendo os atletas ali bebendo água, né? A pessoa perdeu 1,5 litro, 2 litros de água ali, e depois ela foi lá beber água. E eu fiquei pensando, que água é aquela que aquele atleta está bebendo? Essa água não vai hidratá-lo. Por isso que a maior parte dos atletas e dos esportistas tem dores musculares, porque eles ficam realmente com esse problema desse ácido lático dentro da célula. E não é só isso, né? Começa a ter radical livre, a célula começa então a se desdobrar muito rapidamente, o envelhecimento de uma água ácida é a razão de muitas doenças, inclusive imunológicas, quer dizer, doenças do sistema imunológico, que fazem, então, hoje, grande parte das doenças, como, por exemplo, lúpus eritematoso, né? Artrite reumatoide, fibromialgia, fibrose cística, né? Muitas doenças
que são produzidas pela acidificação do sangue. Então, quando expõe a água, quando você usa realmente um artefato adequado, né, que é o necessário, o principal, corrigir o pH e fazer com que o índice de óxido de redução seja adequado, né, chamado redox, então você tem uma água como é na natureza e até aperfeiçoada. Né? Quer dizer, Deus criou essa coisa maravilhosa que é a água, é o solvente universal, é o principal nutriente do nosso corpo. Você vê, quando se fala assim, mas o importante é pensar em proteína, em vitaminas, sais minerais, né, em enzimas. Não, o mais importante nutriente é a água. Se você tem que 80% a 90% das doenças modernas, elas são provocadas justamente pela água que se bebe, isso é uma coisa muito séria. Eu, como médico, estudo muito a água, escrevo sobre a água, tenho livros sobre a água. Então, é necessário que as pessoas entendam que isso realmente é sério e é grave. Pesquisadores da Unesp de Araraquara, no interior de São Paulo, analisaram 324 amostras de 6 marcas diferentes de água. Primeiro fizeram testes com garrafinhas de meio litro e 1,5 litro durante um prazo de 1 ano, que é a data de validade recomendada ao consumidor. Depois, com os garrafões de 20 litros, fizeram exames ao longo de 60 dias, que é a data de validade. Os resultados foram surpreendentes. Essa bolha no tubo de ensaio da esquerda significa a presença dos coliformes fecais. O estudo foi feito para identificar a presença de micro-organismos, coliformes fecais e bactérias que podem causar diarreia e infecções, principalmente em crianças e idosos. A contagem de micro-organismos ficou acima do limite aceitável para a água de torneira. Em alguns casos, o resultado foi 1000 vezes maior. Calor demais, não é mesmo? Por isso a gente precisa de cuidado com o que consome, principalmente a água. A hora da sede às vezes traz riscos. Nossa reportagem comprou 5 garrafinhas de água. Nossa produtora levou os produtos para análise no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. As 5 garrafas foram entregues lacradas. Na análise, 3 dos 5 tipos de micro-organismos prejudiciais apareceram em 3 amostras. Nas 3 garrafas de lotes diferentes, havia coliformes totais, Clostridium sulfito redutor e Pseudomonas aeruginosa. Bactérias que podem provocar infecções intestinais graves. Está fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa. Onde não poderia haver nenhuma bactéria, houve a contagem de 37 unidades de micro-organismos por 100 mililitros de água. Não deve ser consumido. Ou seja, também não poderia ter nenhuma dessas bactérias. Nenhuma das bactérias é permitido. É preciso ter cuidado. Um estudo desenvolvido no Departamento de Química e Ciências Ambientais da Universidade Paulista Unesp comprova que a água armazenada em recipientes plásticos libera uma substância tóxica conhecida como antimônio. Esse estudo mostrou que após um tempo de armazenamento da água mineral, ocorre a liberação do antimônio, que é um semimetal, para a água mineral. E também ocorre a liberação da substância chamada bisfenol A ou BPA. Essa substância, já existem estudos que comprovaram a associação com câncer. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida é em frasco de plástico. Aquele frasco, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Aí quando você bebe aquela água em frasco de plástico, seja no copinho, seja no garrafão de 20 litros, ela tem hormônio, o xenoestrógeno. Tá? Isso é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água? Tome em frasco de vidro. Doutor Marco, qual a mensagem final, então, para alertar a população, para aquela pessoa que tem interesse em cuidar da sua saúde? Qual mensagem o senhor daria para que ele observasse melhor a questão da água, da sua hidratação? A coisa é tão profunda, que nós comentamos hoje, é tão profunda, que não existe nem como a pessoa se
se cuidar nisso, porque não tem informação disso nos rótulos da água, não tem nada. Ou usar filtros especiais. Existem filtros hoje fabricados exclusivamente para isso. Tem gente estudando isso há muitos anos, só que não é tão reportado. O que falta é divulgação disso, que tem gente que estuda isso há muitos anos. O frasco de plástico tem que tirar da tua dieta. O senhor não toma água mineral de plástico? Nunca. Eu tomo água filtrada. Existem filtros para isso, tá? Que daí eu ponho no meu copo, eu ponho no meu copinho, tá? Aí eu ponho a água no meu copo. Tá? Quer dizer, são atitudes simples que está contribuindo no seu dia a dia para chegar a uma idade mais avançada com qualidade de vida.